Chegou a hora de a gente fazer aquela revisão de mecânica para o UERJ 2022. Eu separei então aqui uns conteúdos que podem cair para o UERJ 2022. E antes eu quero te convidar para se inscrever aí no canal, porque agora a gente está soltando uma série de vídeos aí para revisão de UERJ, né? Na parte de física, vai ter revisão nesse vídeo de mecânica, depois vai ter termologia, eletrodinâmica e já tem uma playlist com mais de 10 vídeos com vários conteúdos para o UERJ nesse edital atípico aí de 2021/2022 para sua preparação e você gabaritar física, querido e querida. Então vamos lá para o conteúdo? Valeu! Já queria adiantar para vocês que é interessante que vocês pausem o vídeo em cada uma das questões para pelo menos dar uma lida, porque eu sei que às vezes você está no corre-corre do dia a dia e não vai conseguir fazer. Então pelo menos dá uma pausa, dá uma lidinha só para você se inteirar do que a questão está dizendo, né? E vai acompanhando depois já a resolução, porque a resolução eu já coloquei aqui previamente, né, nos slides, para poder me adiantar e otimizar o nosso tempo, podendo abarcar o máximo de conteúdo possível, beleza? Então vamos lá agora para a primeira questão. Nessa questão aqui, a primeira coisa que você tinha que fazer é marcar as forças. Aliás, qualquer questão de bloquinho, você vai marcar as forças que agem sobre esse bloquinho. E aí, como nós temos num plano inclinado aqui sem atrito, no plano inclinado sem atrito só tem duas forças. A normal, que é aquela força de contato entre as duas superfícies, e a força peso, né? Quando eu for olhar para as forças, uma delas está tortinha em relação ao plano de referência, que é aqui o XY, né? Que ele também fica meio que tortinho. Mas aí qual dessas forças não está nem no X nem no Y? A força peso. Sempre que uma força não estiver nem em X nem em Y, você vai decompô-la. Sabia das? Olha que dica maravilhosa, né? E aí você decompondo a força peso, vai estar lá cosseno e seno de θ. Aí esse ângulo θ, né, ele vem para cá, projetado entre o PY e o P, e a gente chega à conclusão de que a aceleração vai ser g seno θ. Sempre que o plano for inclinado e não tiver atrito, a gente tem isso aqui como resolução. A aceleração é igual a g seno θ. Mas aí a gente precisa achar agora, pela inclinação do gráfico, né? A inclinação da reta no gráfico velocidade por tempo, a aceleração. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre como que você sabe que é inclinação ou área em um determinado gráfico, beleza? Vou deixar aqui no card para vocês darem uma olhada depois. E aí eu achei a aceleração então usando aqui os dados do gráfico, e aí como eu já tenho a aceleração agora e a aceleração gravitacional, tá? Que é 10, aqui a questão era discursiva, mas botava lá como g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, tá bom? E a questão sempre vai fornecer isso, tá? Então o resultado era 0,4, o que leva a gente para o gabarito de letra, olha aqui ó, letra C, que maravilha, continua comigo. Nessa próxima questão, ele coloca dois barquinhos que vão se direcionando um em relação ao outro, né? Ainda tem a velocidade aqui deles, estão 1 e 2, 5 metros por segundo, e a velocidade da água do rio, da correnteza, de 3 metros por segundo. Eles estão distantes inicialmente de 500 metros, ele pergunta o tempo de encontro em segundos. Típico da UERJ fazer isso, né? E aí, olha só, tem aqui os dois corpos, então 5 metros para a direita positivo e 5 metros por segundo, né, para a esquerda negativo. Por quê? Porque eu escolhi como eixo de referência o eixo X, né, positivamente para a direita. Então tudo que estiver indo para a direita é positivo, tudo que estiver indo para a esquerda é negativo. Tem a velocidade da correnteza aqui também e a distância entre eles. Quando a questão de velocidade relativa, você pode fazer o seguinte, ó, você para um dos corpos. Então, como é que eu posso parar, por exemplo, o V1? Eu coloco 5 metros por segundo para a esquerda, porque eu anulo a velocidade dele. Então, eu parei ele. Mas para que eu não altere a análise cinemática do sistema como um todo, eu também tenho que colocar menos 5 metros por segundo no V2, no corpo 2, né? No barco 2. Quando eu fizer isso, eu estou calculando a velocidade relativa de um barco em relação ao outro. Eu paro um e vejo qual é a velocidade que ele tem em relação a esse barco, e agora eu parei obrigatoriamente. Então, eu vou ter aqui 0 para esse V1 agora e menos 10 metros por segundo para o V2. Aí eu calculo a velocidade relativa usando esse valor de menos 10. Botei em módulo, né? Porque a gente está falando aqui da velocidade relativa em módulo mesmo para poder calcular um tempo. E aí não faz sentido botar aqui o tempo em negativo, né? Sinal negativo. Então tá aí o cálculo. Note o seguinte, João, por que você não botou o menos 5 metros por segundo aqui na velocidade da correnteza da água também? Porque na verdade você vai estar somando a velocidade da correnteza e subtraindo a velocidade da correnteza de um dos barcos e do outro. Como assim?
Porque se eu fizesse do jeito tradicional, o que aconteceria? Eu somaria 5 com 3, né? E aí você teria aqui 8 para essa velocidade do barco 1, e aqui eu ficaria com 5 menos 3. Então eu adicionaria e subtraía essa velocidade da correnteza. Então tanto faz você usar ela ou não, tá bom? A velocidade da correnteza aqui, na verdade, não vai alterar em nada. É basicamente isso que eu quero dizer, vai levar ao mesmo resultado, tá bom? Então vamos lá, próxima questão. Nessa aqui ele está colocando aí o gráfico de velocidade por tempo para você usar a propriedade gráfica da área. E na área nós vamos tirar o valor numérico do deslocamento. Então bastava você fazer aí a figura geométrica, a área da figura geométrica do trapézio para o A. Claro que você pode dividir também num triângulo e num retângulo, tanto faz. Mesma coisa para o B e você chega ao resultado ali de 8 metros para os dois, né? Coincidentemente, gabarito letra B. Nessa questão aqui, típica, né, da UERJ também cobrar equilíbrio de partícula, é só você também usar ali a marcação das forças, né, no corpo, no bloquinho aqui no caso, e decompor a força que estiver tortinha em relação ao seu eixo de referência. Então, por exemplo, nós temos aqui a decomposição da força de tração no fio BC, porque esse fio BC aqui, ó, tortinho, ele não vai estar nem em X, que é na horizontal, né, tipicamente, e nem em Y, que é na vertical, tipicamente. Aí notem apenas que esse ângulo de 30 graus aqui, pela aquela regrinha do Z, né, ou ângulos alternos internos, ele vai estar projetado aqui entre BCX e B, beleza? E aí com isso você vai notar que, óbvio, está em equilíbrio, né? Então equilíbrio significa força resultante igual a zero. E para o eixo X nós vamos ter TAB igual a TBC cosseno 30. E para o eixo Y, o peso, MG, igual a TBC seno 30. Cara, a partir daqui, isso é um sistema, então você tem inúmeras possibilidades de resolver um sisteminha matemático. Qual que eu fiz aqui para resolver essa questão? Eu dividi uma equação pela outra. E aí, ao dividir uma equação pela outra, né, como a gente quer o TAB, eu fui substituindo os valores numéricos das outras variáveis. Então, a massa é 100, de acordo com a questão. Gravidade aqui também era 10, tá? Porque é discursiva, estava lá na primeira folha, eu esqueci de botar aqui, mas é 10 metros por segundo ao quadrado e a questão tem que te fornecer isso, tá? Fica tranquilo, você não precisa decorar. Isso vai ser igual a 1 dividido pela tangente de 30. Por quê, né? Porque seno sobre cosseno é tangente, mas aqui é cosseno sobre seno, então é o inverso da tangente. Então 1 sobre tangente 30. Ah, João, secante. Beleza, mas você vai ficar botando secante aqui? Pelo amor de Deus, né? Não. Então 1 sobre tangente de 30. Aí aqui vai dar 1000 dividido por 1 raiz de 3, né? Que seria o inverso da tangente de 30. Então vai dar 1000 raiz de 3 Newton, gabarito letra C. Próxima questão. Claro que também pode cair uma questão de equilíbrio de corpo extenso. A anterior foi equilíbrio de partícula. Quando é equilíbrio de corpo extenso, a gente tem que ficar ligado numa grandeza chamada torque. E aí, olha só, essa questão aqui, muito legalzinha, que a USS traz pra gente, né, e vale como revisão as questões de lá, ela fala para usar, o usuário tem que fazer a força menor possível. E aí eu te lembro que o torque, né, é aquela grandeza que está relacionada ao giro dos corpos extensos. Então, depende da força e do braço da alavanca. Lembrando que o braço da alavanca vai ser ali a menor distância possível entre a linha de ação da força, né, até o ponto de referência. Nessa questão aqui, no ponto fixo, né, que eu quero dizer, aqui nessa questão, claro que a gente vai, de maneira tradicional, escolher o ponto fixo como sendo esse ponto de apoio aqui que eu sinalizei em verde. E aí a linha de ação é onde o pé está tocando, né, a linha de ação da força. E aí dá para a gente supor aqui que existe um ângulo de 90 graus e se utilizar da expressão matemática, torque igual a FB. Ah, João, mas não tem um cosseno de θ? Tem. Então, mas aí como a força aqui ela está agindo de maneira perpendicular ao braço da alavanca, a gente fica apenas com o módulo FB. Então, olha só, como ele quer a menor força possível, eu preciso do maior braço de alavanca. Quando eu olho as alternativas, a melhor aqui é a letra B, que tem 2D para a esquerda, que é onde está o pezinho do rapaz, né? E aí a gente marca isso como gabarito. Antes de passar para a próxima questão, eu quero te lembrar que a UERJ já cobrou isso aqui. Então, olha só, alguns exemplos semelhantes, né? A porta, ou melhor, a maçaneta da porta, ela é colocada a uma distância muito grande, né? A maior distância possível do eixo fixo, do ponto fixo, que seria essa inclinação, essa partezinha aqui, né? Onde tem aquelas fechaduras ali da porta ficar, para a porta ficar maleável. Então, a maçaneta está distante o máximo possível do eixo também. Aqui no notebook é a mesma coisa, né? O eixo fixo seria essa partezinha aqui, deixa eu sinalizar para vocês, né, em verde aqui, ó.
o eixo fixo seria essa partezinha aqui, da porta seria essa aqui, né? O eixo de rotação, que a gente pode dizer também. E quando eu quero fechá-lo com facilidade, usando a menor força possível, eu pego aqui, ó. Eu nunca vou conseguir, cara, fechar um notebook usando força aqui, justamente próximo do eixo fixo, tá? Então, o outro exemplo que a UERJ já cobrou foi exatamente a chave de roda aqui no meu exemplo terceiro, né? Onde você pega a força, você usa, né, o seu braço aqui o mais distante possível do eixo fixo, que seria lá no parafuso. Bacana? Então esses são os exemplos. Aqui, se eu não me engano, é o UERJ de 2014, ela cobrou uma questão exatamente disso, com uma figura, e só queria a análise do torque usando a menor força possível. Bora para a próxima questão. Essa aqui ele já quer que você use a propriedade gráfica de um gráfico força por deslocamento, que seria a área, né? Porque a área ela é numericamente igual ao trabalho num gráfico de força por deslocamento. Notem apenas que é interessante que você vai ter uma parte positiva e uma parte negativa nessa questão. Parte positiva porque está acima do eixo horizontal, que seria o eixo aqui do deslocamento, e a parte negativa que está abaixo do eixo horizontal. Bacana? Fiz as contas aqui com a parte positiva e negativa e encontrei 6 joules como resposta. E nessa outra questão nós temos aqui o gráfico de força por tempo, que também tem uma propriedade gráfica, que é a área, onde vai dar o impulso numericamente, né? Então o impulso é numericamente igual à área nesse gráfico de força por tempo. Notem que antes era força por deslocamento, isso dava o trabalho, e agora é força por tempo, isso dá um impulso, o que leva inclusive aos 2 teoremas, né, da mecânica. Mas ao fazer as contas a gente age como gabarito letra D aqui também. Muitíssimo obrigado por vocês terem ficado até aqui o final, espero que vocês tenham curtido. Já dá um like aí fortalecedor na nossa comunidade, se inscreve no canal para você estar sempre recebendo essas revisões agora de reta final UERJ, porque eu quero que você passe logo, para você ganhar logo essa tua vaga, querido e querida. Valeu? Um forte abraço, bons estudos!